Pai do Senhor para os irmãos, quero compartilhar algo de Deus convosco nessa noite, ou nesse momento que você vai ver esse vídeo. Nós vamos traçar hoje uma diferença entre o cavaleiro do cavalo branco do primeiro selo do livro de Apocalipse com o cavaleiro do branco, o cavaleiro do cavalo branco do capítulo de número 19. Veja bem, nós poderemos começar com esse do capítulo 6, versículo 1 e 2, que diz o seguinte: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei, eis ouvi um dos quatro animais que dizia com em voz de trovão: Vem ver. E olheis, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Observa, a primeira observação que se deve ser feita aqui, a questão desse cavaleiro e desse cavalo, é que quem está abrindo o selo é o cordeiro. Em outras palavras, quem está abrindo o selo é o Cristo. É ele que abre o selo. Se ele abre o selo, ele não pode ser o que está montado nesse cavalo, porque é ele que está abrindo os selos. Então, essa é a primeira referência que a gente, então, rebate ao suposto grupo de pessoas que dizem que esse cavaleiro do cavalo branco seria Cristo. De maneira nenhuma, as escrituras dá respaldo, dá apoio para isso. Por quê? Primeiro, é ele que abre esse selo, certo? Segundo, ele vai dizer aqui que eis um cavalo branco. O cavalo é igual ao outro, porém, a situação muda daqui para frente. E o que estava sentado não dá nome para o personagem, não dá nome para ele e fala muito pouco sobre ele. O que estava sentado sobre ele tinha um arco, só que também não disse se arco tinha flecha, tinha o arco. Arco sem flecha não resolve muita coisa. Foi-lhe dado uma coroa, deram para ele, ele não tinha vencido para ter nada disso não, certo? Não tinha vencido para ter nada disso. E ele saiu vitorioso e para vencer, pelo menos no seu intento, no seu propósito, era esse. Então, o que nós entendemos essa situação aqui? É que no princípio dos 7 anos da grande tribulação, o governo mundial vai ter uma falsa paz, ou uma espécie de uma paz, entre aspas, mas logo em seguida, a partir dos outros cavalos, dos outros selos, vem guerra, vem fome, vem peste e vem mortandade. Então, gente, essa é as qualidades desse cavaleiro do cavalo branco do selo, do primeiro selo do livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 1 e 2. Agora vejamos a questão do capítulo 19, versículo 11 a seguir. E viu o céu aberto, e o cavaleiro, e um cavalo branco, algo vindo dos céus, já totalmente diferente dessa primeira, ou dessa preliminar, do outro cavalo. O que estava sentado sobre ele tinha nome. Como o nome? Chamava-se Fiel e Verdadeiro. Fiel e verdadeiro, né? Então, segunda coisa, ele julga e peleja com justiça. Julga e peleja com justiça. Essas qualidades batem com as qualidades que tem o Senhor Jesus, né? Observa, mas tem mais. Então é grande o número de detalhes que tem desse personagem, desse cavaleiro do capítulo 19, que não deixa dúvida nenhuma de que realmente é o Cristo e que não tem nada a ver com outro cavaleiro do cavalo branco do selo, do primeiro selo. Vejamos ainda, ó. Julga e peleja com justiça, os seus olhos eram como chama de fogo,
e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, muitas coroas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. O outro personagem nem nome tinha. Observa, muitos diademas, tinha um nome. Que coisa maravilhosa as escrituras, né? Continuando, versículo 13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. No outro não fala se estava vestido, se não estava, nesse já dá tantos detalhes. E o nome pelo qual se chamava era a Palavra de Deus. Isso combina com o livro de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A Palavra é um dos nomes pelo qual ele se chama, a Palavra de Deus. Palavra de Deus. Prosseguindo, e seguia-nos o exército dos céus. O cavaleiro branco não estava só, estava acompanhado com o exército dos céus, vestido de linho fino, branco e puro. Linho fino, branco e puro. Não só o cavalo, mas a sua roupa também era branca. Que coisa maravilhosa, né? Totalmente diferente do outro personagem. Prosseguindo, e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. Isso na batalha do Armagedon, no final da grande tribulação. No final dos 7 anos acontece essa batalha. E ele as regerá com vara de ferro. Isso se cumpre muitos textos proféticos, né? Que diz isso, que ele regerá com vara de ferro. O regente, o rei, o régio, o governador, regendo com vara de ferro. Ele mesmo é quem pisará o lagar do vindo furor da ira de Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Só um detalhe aqui, para que a gente possa explicar um movimento que tem por aí afora. Nós já vamos concluir. Quando nesse versículo, nessas versões aparece isso, e na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Baseado nisso, algumas pessoas dizem que a Bíblia dá respaldo para que se faça tatuagem. Se as pessoas quiserem fazer as suas coisas, viver a sua vida, tudo bem, mas querer dizer que tem amparo para as escrituras é outra coisa. Gente, as escrituras não dá respaldo para isso. Não dá. Mesmo que alguém tente forçar. Em algumas outras versões, nós encontramos na nova versão transformada, na edição contemporânea, acho que vai estar isso também, da Thompson e outras, está escrito o seguinte, o versículo 16 do capítulo 19. E em seu manto, na altura da coxa, estava escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Totalmente bem explicado essa, né? No seu manto, na altura da coxa, estava escrito isso. Não na coxa, propriamente dito, na sua pele. Até porque ele estava vestido de compridas vestes. Nunca, para se ver um nome desse, era necessário que tivesse no mini short. Não era nem um short, era no mínimo, para se ver esse detalhe escrito na coxa. Então, cai por terra mais essa falácia desse povo que tenta achar respaldo nas escrituras para os seus erros, para os seus atos. Então, gente, aqui está a diferença desses dois cavaleiros. Os dois cavalos são brancos. Só quem monta nos cavalos são totalmente diferentes. Além do mais, tem uma distância de aproximadamente 7 anos de um acontecimento para o outro. Esse é o próprio Senhor que abre esse selo e no outro é o próprio Senhor que vem montado no cavalo. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, a vida da sua família e que nos prepara para o dia da sua volta. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vamos esperar o arrebatamento antes do furor, da ira de Deus. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima em nome de Jesus.